Adquiram livros e cursos sobre a fé católica, clicando nos links na descrição. Eu gostaria de tratar com vocês a respeito da ligação que existe entre feminismo, aborto e satanismo. São três coisas que parecem que não estão ligadas entre si, mas estão profundamente ligadas entre si. Então vamos começar a falar. Não sei se eu vou conseguir terminar o tema hoje, mas vamos começar a falar. Primeira coisa, vamos falar de Satanás. O assunto é muito pouco agradável, mas é necessário porque faz parte da nossa fé. Eu acho que a maior parte de vocês nunca ouviu uma pregação ou uma formação a respeito do demônio. Não é? Então, quem é Satanás? Quem é Lúcifer? Então existe essa realidade toda a respeito da qual se fala muito pouco, que é a realidade angélica. Deus, antes de criar o mundo material, criou um mundo espiritual. A gente diz no nosso credo niceno-constantinopolitano, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele criou também os anjos. Deus é o Criador dos anjos. Acontece que estes anjos, antes de eles verem a face de Deus, antes de contemplarem a face de Deus, Deus deu para eles uma escolha. Como nós também temos a escolha de servir a Deus ou voltar as costas para Ele. Os anjos também tiveram essa chance de escolher Deus ou se revoltar contra Ele. Acontece que Lúcifer, que era o anjo mais perfeito, sublime de todos, o portador da luz, Lúcifer, que era uma criatura extraordinariamente boa de Deus, Lúcifer orgulhosamente voltou as costas para Deus, se revoltou, e com ele se revoltou toda uma multidão de anjos, que são os anjos decaídos, que são os demônios. Então, assim, terminologicamente falando, só para a gente se entender, geralmente quando nós falamos de o diabo no singular, Satanás, Lúcifer, nós estamos falando de uma única entidade, que é esse anjo que foi o chefe da rebelião. E os outros nós chamamos de demônios. Demônio no plural. Existe entre eles uma espécie de hierarquia, poderíamos dizer assim, que eu não vou me deter aqui a respeito dessa hierarquia, porque eu não quero gastar muito tempo com isso. Mas vocês vejam o que está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Ele diz assim, que nós não estamos combatendo contra a carne e contra o sangue, mas nós estamos combatendo contra os demônios espalhados nos ares, não é? E ele diz assim, vou ler para vocês o capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra os homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as dominações desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, principados, potestades, dominações, existe uma certa hierarquia também entre os anjos maus, como existe uma hierarquia entre os anjos bons. Entende? Então, conforme era a hierarquia a qual eles pertenciam, quando eles decaíram, assim ficou a coisa. Bom, qual é a característica principal deste espírito chamado Lúcifer? Primeiro, ele não viu Deus. Então, já que ele não viu Deus, ele
não será nunca sábio. Ele é inteligente, astuto, malicioso. Ele é bastante competente naquilo que ele faz, em termos de artimanha. Mas ele não tem a inteligência divina, ou seja, ele não tem a sabedoria divina. Então, ele vive nas trevas da sua dúvida. Ele vive duvidando. Se Deus é bom, o que é que Deus realmente quer? Qual é o plano de Deus? Qual é o poder que Deus verdadeiramente tem? Cheio de dúvidas. E esse é o mundo de tortura no qual ele mesmo vive, colocando isso nos seres humanos também. Bom, o fato é então que existem outros demônios, menos poderosos, não é? Que também fazem o mesmo trabalho. E o que é que eles querem? Como é que foi esta queda dos demônios? Bom, vejam só. Nós não sabemos exatamente como foi a queda. O que nós podemos dizer para vocês é a respeito, aquilo que é a tradição dos santos padres. Os santos padres argumentam da seguinte maneira. Eles dizem assim, que Deus mostrou para Lúcifer e para os seus demônios que eles deveriam se inclinar e adorar o Filho Jesus Cristo encarnado enquanto homem, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo feito homem, que eles deveriam servir aquela criatura humana. E pela soberba, Satanás se recusou e disse: não servirei. Eu não irei me humilhar, eu, criatura de luz, superior, grande, cheia de dons sublimes e espirituais, não irei me rebaixar a servir um homem. Não vou adorar um homem. Está entendendo? E assim então, ele se revoltou. E não somente isso, porque Deus não pediu somente que ele adorasse Jesus, mas pediu que nos servisse a nós, pobres criaturas de barro, nascidos de mulher. A nós, que ele servisse, que ele se rebaixasse, servindo como servem a nós os nossos santos anjos da guarda. Hoje é o dia dos santos anjos da guarda. Os nossos anjos da guarda são criaturas celestes, muito superiores a nós. Mas muito mais do que nós. Primeiro porque eles estão contemplando Deus face a face. Então eles já vivem a felicidade perfeita. Eles já têm a sabedoria que Satanás não tem. Eles já têm a inteligência que Satanás não tem. E estas criaturas sublimes e espirituais, poderosas, se rebaixam para nos servir. Imagine que humildade. Imagine que obediência a Deus e que amor por nós. Esses são os nossos santos anjos da guarda. Vocês sabem que quando os anjos aparecem, em toda a história de aparições angélicas, todas as vezes que um anjo aparece, a pessoa vê um anjo, a figura do anjo é terrível. Terrível quer dizer o quê? Ela amedronta. Porque o anjo é extremamente poderoso. Quando um ser humano vê um anjo, a gente está acostumado a ver esses anjinhos barrocos, né? Essas criancinhas rechonchudas, peladinhas, né? Gordinhas, com asinhas. Mas o anjo não é isso.
Se nós formos ver no mundo espiritual, quando os místicos veem um anjo, eles ficam apavorados. Não é? Terrível como um exército em ordem de batalha, né? Poderíamos usar a linguagem que a gente usa para a Virgem Maria. Os anjos, eles são tremendamente poderosos. Eu tive uma experiência uma vez, quando eu estive em uma viagem do Papa João Paulo II aos Estados Unidos, em Denver. O Papa se encontrou com o presidente Bill Clinton. E nós estávamos lá, quando desceram, eu estava no pátio, quando desceram os helicópteros que traziam o presidente Bill Clinton, daqueles helicópteros imensos, de 2 hélices, que carregam tropas, né? Helicóptero do exército. Lá vinha toda a comitiva do presidente, né? E o helicóptero presidencial, uma potência. O barulho daqueles motores, daquelas hélices, aquela potência e a vibração do ar, me fez experimentar naquele momento a sensação do terror perante a potência e a majestade. Entende? Você se sente pequenino diante daquele poderio bélico. Entende? Aquele poder que a gente vendo assim na televisão acha uma coisa normal. Você vendo ao vivo, aquilo te causa um impacto. Pois bem, um pouco essa experiência desse poder maior do que nós. Pois bem, os anjos são assim. Pois estes anjos, magníficos, tremendos, se rebaixam a nos servir. São os nossos anjos da guarda. E não é somente o anjo da guarda nosso, pessoal, mas também os anjos, nós sabemos, eles têm uma missão de Deus em manter a harmonia cósmica. Não sei se vocês sabiam disso. Existem alguns tipos de anjos, na hierarquia angélica, existem anjos que são encarregados de cuidar da ordem do cosmos, das estrelas, da ordem dos os poderes, digamos assim, as forças cósmicas que os pagãos adoram como se fossem deuses, né? A força da água, a força do fogo, etc. e tal. Os anjos, eles ajudam a Deus também na manutenção desta ordem cósmica. Tá? Você vai dizer, padre, isso é bobagem. Gente, eu não estou dizendo que os anjos fazem milagres nesse sentido. Não. Tudo aquilo que as leis da física descobriu, tudo isso é muito correto. Só que acontece que existe, por trás dessa realidade que a ciência estuda, algo invisível que a ciência jamais irá descobrir, que é o que sustenta isso, que é a realidade angélica. Está entendendo? Bom, fecha parênteses. Não existem somente anjos da guarda de pessoas, existem anjos da guarda também de países. Por exemplo, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima, 3 vezes apareceu o anjo de Portugal. Não sei se vocês sabiam disso. O anjo de Portugal apareceu 3 vezes, né? E o anjo de Portugal falou para eles, eu sou o anjo da paz, eu sou o anjo de Portugal, etc. E falou que a mensagem que ele tinha para falar, preparando a vinda da Virgem Maria. Se existe um anjo de Portugal, existe um anjo do Brasil também. Para o qual eu hoje irei oferecer missa nessa véspera de eleição. Para que o anjo da guarda do nosso país, não é?
cuide do nosso país. Você vai perguntar, mas padre, para que é que nós precisamos rezar para o anjo da guarda? Porque, gente, o anjo da guarda, ele entra na nossa vida se nós deixarmos ele entrar. Se você confiar ao seu anjo da guarda 10%, ele só vai influenciar 10%. Se você confiar 30%, 20%, 40%, 80%, 100%, quanto for, ele irá proteger você o quanto você confiar. Se você confia 100%, ele vai proteger você 100%. E por que é que as coisas são assim? As coisas são assim por uma razão muito simples. Os anjos nos respeitam. Os anjos não são como o demônio. O demônio, ele entra e ele quer nos escravizar. Está entendendo? Os demônios querem nos escravizar com a sua tentação, com as suas artimanhas, enquanto os nossos anjos da guarda são como Deus. Eles respeitam nossa liberdade. Se você disser para o seu anjo da guarda, aqui você não entra, me deixa em paz, ele, triste, irá se retirar. E não somente isso, quando nós pecamos gravemente, o nosso anjo da guarda sente horror de nós. Porque ele é puro. Porque ele é santo. Compreende? E ele fica horrorizado. Então, quando nós confessamos, reatamos a nossa amizade não somente com Deus, mas também com o nosso anjo da guarda. Portanto, a confissão, ela é importante no nosso relacionamento com o anjo da guarda. Tá? Então, o anjo da guarda, ele nos protege. É algo real. É a nossa fé católica. Você vê lá nos Atos dos Apóstolos, a primeira comunidade cristã de Jerusalém estava lá rezando, São Pedro estava na cadeia. E aí São Pedro foi libertado e eles estavam lá rezando pela libertação de Pedro. São Pedro foi libertado e bateu na porta. A criada foi lá atender. Aí Pedro disse, sou eu. Ela ficou tão alegre que nem abriu a porta. Foi dar a notícia. É Pedro que está lá na porta. Os cristãos reagiram e disseram, não pode ser. Ele está preso. Então deve ser o anjo de Pedro. Deve ser o anjo de São Pedro. Não deve ser São Pedro, deve ser o anjo dele. Vejam como os primeiros cristãos criam nos anjos da guarda. Jesus mesmo fala, não é? Que se escandalizardes uns desses pequeninos, porque os seus anjos estão contemplando a face de Deus. Os seus anjos, daqueles pequeninos que seriam escandalizados. Está entendendo? Jesus fala, os seus anjos. Nós temos anjos nossos. E quando nós recebemos missões especiais, recebemos também outros anjos que nos ajudam. Quando, por exemplo, um rapaz é ordenado sacerdote, ele recebe também um anjo que ajude no seu sacerdócio. Está entendendo? Quando nós somos batizados, nós recebemos o anjo no nosso batismo. Existe uma certa dúvida, que não se sabe se as pessoas pagãs têm anjo da guarda. Ou se são somente os batizados que têm anjo da guarda. Na minha opinião, eu acho que também os pagãos têm um anjo da guarda. Mas que nós recebemos no batismo um anjo a mais. Mas é opinião. Isso aqui ninguém precisa estar de acordo não, porque não é doutrina da igreja. A doutrina da igreja é que nós temos um anjo da guarda. E como é, então, que os demônios conseguem nos influenciar? Bom, isso aqui tudo é doutrina dos santos padres, tá?
Santo Agostinho, principalmente. Santo Agostinho recorda que os anjos não têm acesso ao interior do nosso coração. Por exemplo, eles não sabem o que nós estamos pensando. Eles só sabem, os demônios, sabem o que nós estamos pensando se nós manifestarmos isto fisicamente. Então, por exemplo, se você mexer os seus lábios dizendo uma coisa, ele sabe o que você está dizendo. Se você manifestar, os demônios são ótimos observadores, eles são astutos. Eles são psicólogos finíssimos, eles sabem se eu que estou aqui dando a palestra, eu sei, né? Fico adivinhando, pensando o que é que essa pessoa está achando do que eu estou dizendo, né? Essa pessoa, acho que ela está achando que eu sou maluco, né? Nesse momento. Então, se eu sou capaz de pensar e meio que adivinhar o que você está pensando, imagine os demônios que já têm alguns milhares de anos de prática, né? Eles tiveram bastante tempo para aprender, né? Então, vejam só. Os demônios não têm acesso ao nosso mundo interior, mas eles têm acesso a nós através do nosso físico, do corpo. Principalmente aquelas faculdades da alma que são alimentadas pelo corpo, que são a fantasia, a imaginação e, portanto, também as paixões. As 8 doenças espirituais que estão lá no livro, Um Olhar que Cura, né? Eu não quis colocar as coisas logo no início, porque o pessoal tem uma tendência de confundir muito as coisas, então eu coloquei só o lado humano, as doenças espirituais. Mas, atrás de cada doença espiritual daquela, existe um demônio. Está entendendo? Não existe somente o meu lado, aquilo que eu faço por causa das minhas paixões carnais. Mas existe também o demônio ali assolando, cutucando, né? Fazendo o possível para que eu caia naquela. Então, existe também toda essa realidade da batalha espiritual por trás desta luta contra os vícios capitais, contra os pecados capitais, contra as doenças espirituais. Estão entendendo? Então, tem algo também de demoníaco nessa coisa aí. Mas eu estou dizendo isso para vocês com muito cuidado. Por quê? Porque eu sei que o pessoal fica apavorado quando ouve isso. Mas nós não temos por que ficar apavorados. Gente, nesse momento agora, olha, se eu pegar aqui o meu dedo, não fica com nojo não, tá? É só um exemplo. Se eu pego o meu dedo e lambo o meu dedo. Nesse momento, milhões de bactérias acabam de entrar no meu corpo. Isso acontece toda hora. Nessa sala aqui onde nós estamos, há trilhões de bactérias no ar. E você convive com isso muito tranquilamente. Você não fica desesperado. Faz parte do dia a dia que a gente convive com vírus, bactérias, não é? É quando o sistema imunológico vai mal que a gente cai, né? Que a gente pega uma doença. Assim também com os demônios, nós convivemos diariamente com muitos demônios. Não dá para a gente numerar os demônios por uma razão muito simples. Porque eles não tendo um corpo, pelo menos não têm um corpo como nós temos, não tendo um corpo, não é? Fica
difícil você numerar demônios. Eu consigo contar vocês aqui, eu digo 1, 2, 3, 4, 5, porque eu tenho... O que é que eu estou contando? Estou contando corpos. Mas se ele não tem corpo, como é que eu vou contar esse troço? Entenderam o problema? Então não é exatamente essa a ideia. A ideia é outra. O que é que o demônio faz? Ele influencia, não o centro da minha alma, que é um sacrário inviolável. Deus não permite que o demônio entre na minha alma. O demônio somente instiga a minha imaginação e as minhas paixões. Por quê? Porque a imaginação é uma parte da minha alma que está ligada com o corpo. Se você imagina um cavalo, é porque um dia você já viu um cavalo. Não é isso? Se você imagina um helicóptero, que eu estava falando agora há pouco, é porque você um dia já viu um helicóptero. Tudo isso foi alimentado pelo seu corpo. A sua imaginação foi toda ela alimentada pelo seu corpo. Quando você imagina o sabor de laranja, você consegue imaginar esse sabor? É meio difícil, mas dá para imaginar. Muito bem. É porque você um dia já sentiu esse sabor. É o corpo quem te deu essa informação. Está entendendo? Então assim é. O demônio, né? Os demônios conseguem nos influenciar neste sentido. Ora, o que é que tudo isso tem a ver com feminismo e aborto? Tem a ver o seguinte. O proto-evangelho, não sei se ouviram falar do proto-evangelho. O proto-evangelho é o primeiro anúncio do evangelho que está lá no livro do Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, Deus já anunciou a boa nova da salvação, já lá no início. Quando ele disse assim, para a serpente. Deus falou para a serpente, dizendo, vou ler para vocês aqui. Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Aí vem, versículo 15. Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam, já ali está anunciada uma mulher e uma descendência, contra a qual haveria inimizade. Quem é esta mulher e quem é essa descendência? Nós, cristãos, sabemos que essa mulher é a Virgem Maria. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, isso quer dizer que tem filhotes de Satanás, né? Tem filhos de Satanás, os filhos das trevas, gente que segue. Isso não é filho físico, né? Filho espiritual do demônio, do diabo. Então, existem filhos das trevas. Porém, inimizade entre tua descendência e a descendência dela. Tá bom? Então, é importante saber que ali está anunciado que viria um redentor, mas ao mesmo tempo está anunciado também a batalha. Só para contar uma historinha para vocês, daquilo que aconteceu em Lourdes, na quarta aparição de Lourdes, não é? Sabe, Nossa Senhora de Lourdes foi aparecendo para Santa Bernadette Subiru, não é? Numa gruta, não é isso? Essa gruta fica na beira, perto de um, não é bem na beira, mas perto de um rio. E Santa Bernadette, então, viu
a Virgem Santíssima. Na quarta vez que a Virgem Maria apareceu, estava ela com a mãe, a tia e pouca gente ali. Lá estava a Virgem Maria e, de repente, no meio da aparição, como que saindo da terra, vieram vozes demoníacas, saindo do fundo da terra, que diziam: saia daqui, vá embora, afaste-se. Bernadette, nessa hora, pediu o auxílio da Virgem Maria. E Maria somente olhou, com um olhar severo de mãe. E a voz se calou. Com um olhar da Virgem Maria, com um olhar de Nossa Senhora, o demônio sumiu. Veja como nós estamos protegidos pelos nossos santos anjos e pela Virgem Maria. Se nós vivermos debaixo do olhar desta mulher, nós estamos protegidos. Não temos o que temer. Nós só temos que dizer para ela: mãe, olha. E ela olha. Agora, gente, isso aqui, vamos ser bem práticos. Isso tem que, porém, acontecer, porque assim como os anjos respeitam sua liberdade, a Virgem Maria também respeita a sua liberdade. Se você invoca, ela vem. Se você não invoca, ela não vem. Está entendendo? Então nós temos que clamar, invocar a ajuda dos nossos anjos, invocar e clamar a ajuda da Virgem Santíssima. Porque assim ela nos ajuda. Está entendendo? Bom, continuemos a história. Então existe uma inimizade entre Satanás e a Virgem Maria. Achei fabuloso aquele filme do Mel Gibson, onde Jesus vai andando para o Calvário, de um lado vai a Virgem, do outro lado vai Satanás. Né? No comentário teológico que o Mel Gibson faz, não sei se vocês têm o Director's Cut, a última versão da Paixão do Cristo, do Mel Gibson, é um de capa azul, né? É mais azulada a capa. Ele tem, você pode escolher o som. Então você pode ver o filme com o Mel Gibson comentando teologicamente junto com padres e exegetas o que é que cada cena significa. Também tem um comentário cinematográfico, como é que eles fizeram a cena, etc. Mas, enfim. O comentário teológico, Mel Gibson diz que Satanás e a Virgem nunca se olham no filme. Ela sabe que a presença dele está lá. Mas eles não há troca de olhares. Eles não olham um para o outro. Ela está olhando para Jesus. Mas ela sabe que ele está lá. E ele olha para ela com ódio. Não é? Bom, então, voltamos aqui à coisa. A inimizade, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Gente, isto que é uma realidade a respeito da Virgem Maria e de Jesus, não é? Só para comentar o resto do versículo, para não ficar em branco. Só um parênteses aqui antes de eu continuar. E tu ela irá esmagar, ela esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é ela? Muitas pessoas interpretam que este ela é a mulher. Mas cuidado, descendência também é feminino. Ou seja,
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, feminino. E ela, quem? A mulher ou a descendência? Esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No início do filme do Mel Gibson põe aquela cena no Horto das Oliveiras em que Jesus esmaga a cabeça da serpente, mas em seguida Jesus é levado para a cruz e esse é o ferir o calcanhar. Entende? É uma interpretação teológica possível. Tá? Só para vocês ficarem sabendo. Voltando aqui. É verdade então que o significado inicial é de inimizade entre Maria e Satanás, entre a descendência de Maria, que é Jesus, e a descendência de Satanás, que são seus seguidores. Só que isso também se estende a toda mulher e a toda descendência. Por quê? Porque nós vimos, quando nós estudamos a teologia do corpo, que no corpo humano existe um sacramento de uma realidade divina invisível. Então o que acontece? O útero da mulher é um santuário que produz a vida, produz a descendência. E existe um ódio especial de Satanás contra a mulher. Está entendendo? Contra a mulher. E especificamente contra o fato de ela ser geradora de vida. Por quê? Porque está escrito na Sagrada Escritura, Jesus diz no Evangelho de São João, que Satanás é homicida desde o princípio. O que é homicida? Ele mata desde o princípio. Ele quer matar. Então, é evidente que existe uma inimizade frontal entre aquele que quer matar e aquela que é geradora de vida. Você está entendendo? A grande inimizade que existe entre Satanás e a mulher. Então, por isso, historicamente, por causa desta grande dignidade da mulher por ser a geradora de vida, por causa disso, historicamente, a mulher é perseguida por Satanás, enquanto mãe geradora de vida. Está entendendo? E por isso existe uma ligação entre o querer destruir a mulher e querer destruir o fruto, a sua descendência. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e a sua descendência, eis aí o que é que tem que ver aborto com Satanás. Está entendendo? Existe essa ligação, por quê? Porque existe uma inimizade deste homicida com aquela que gera a vida. Agora vejam só. O que é que nós vemos na história? Nós já notaram, por exemplo, que ao mesmo tempo que as mulheres são aquelas que mais têm visões e aparições de Nossa Senhora, também as mulheres são aquelas que foram historicamente mais acusadas de bruxaria e de envolvimento com bruxaria. Por quê? Porque Satanás quer destruir a mulher. Agora acontece o seguinte, que nos últimos tempos ele criou uma nova artimanha para destruir a mulher. Chama-se feminismo radical. Atenção, eu não estou falando contra o feminismo, ponto. Eu estou falando contra o feminismo com um adjetivo. Chama-se radical. Um feminismo revolucionário. Um feminismo revoltado contra Deus. Um feminismo satânico. Esse feminismo satânico, ele tem algumas características que vão sempre na mesma direção. Se quiserem, né? Vejam só. É um feminismo que
sempre termina valorizando o amor lésbico. Por quê? Porque o amor lésbico é um amor estéril. E transforma a mulher, que é santuário de vida, em uma realidade infértil, em um deserto sem fertilidade. Sempre termina levando as mulheres a se revoltarem contra a maternidade. Então a mulher que quer fazer sexo pelo sexo, sem nunca engravidar. A mulher que quer aprender a fazer sexo de forma desvairada. Esse feminismo radical tem um verdadeiro ódio para com a maternidade em si. Feminismo radical que alimenta também toda espécie de paganismo. Ou seja, uma adoração da Mãe Terra, de Gaia, a Pachamama, a Mãe Terra. Então essa coisa de adorar uma deusa feminina e, portanto, já que é cultivo do paganismo, ou seja, de religião pré-cristã, entra também em toda essa história de magia, de bruxaria, de Wicca e companhia limitada. Estão entendendo? Não sei se vocês sabem o que é Wicca. Pois é bom saberem, porque aqui na nossa região, Chapada dos Guimarães, isso aqui é uma verdadeira epidemia. E no mundo inteiro, no Brasil. Wicca é um nome mais bonitinho para bruxa. São geralmente meninas, podem ser rapazes também, mas geralmente são mulheres, né? Que adoram uma deusa, é paganismo, né? É paganismo total. Adoram uma deusa, essa deusa tripartita, que o símbolo deles é uma lua em 3 fases, né? Para dizer a mulher que nasce, a mulher madura e a mulher já envelhecida. Adoram também uma divindade masculina, que é um deus com chifres. E fazem os rituais conforme as estações do ano, primavera, outono, etc., sacrifícios, iniciações, etc., todo tipo de bruxaria, não é? De feitiços, encantos, etc. E isto é uma religião organizada. Tá? Isso está na internet, tem site, e não somente está na internet, não está só no mundo virtual, não. Está nesse mundo real aqui. Nas nossas escolas estaduais aqui, em Cuiabá, tem meninas que são wiccas. Tá? Wicca vem de witchcraft em inglês, né? Que é bruxaria. Witch é bruxaria. É bruxa, desculpe. Então, para não chamar de bruxa, que às vezes é pejorativo, chama de Wicca. Tá? Então, isso existe, essas religiões pagãs, esse paganismo, essa adoração das religiões pagãs, pré-cristãs e antigas, tudo isso vai entrando, tudo isso vai virando moda. E tudo isso promete à mulher que ela será mais feminina, que ela será mais mulher, colocando sobretudo a mulher contra o homem, até mesmo para uma independência sexual do homem. Por isso termina resvalando no lesbianismo. Tá? Então esse feminismo radical, para dizer que a mulher
ela tem que parar de depender do homem. Por que é que no Dia Internacional da Mulher, não sei se aqui no Brasil, acho que nunca vi aqui no Brasil, mas lá na Europa, as mulheres saem por aí com um ramalhete de uma florzinha amarela, que é o símbolo do feminismo. Aquela florzinha amarela é uma florzinha que tem a característica de que a flor feminina é capaz de gerar vida sozinha, sem o masculino. Está entendendo? Esse é o símbolo do feminismo. Ou seja, a mulher sem o homem, a mulher contra o homem. Por quê? Porque é necessário transformar a mulher em adversária, não somente do homem, mas grande adversária da Trindade. O ataque é dirigido a Deus. Todo ataque demoníaco é dirigido a Deus, não é dirigido somente contra um homem de carne e osso. Ora, a Trindade é Pai, Filho. Querem substituir com o quê? Com uma mãe. Entenderam? Uma mulher. Você vai dizer, mas padre, pera lá, Deus Pai não tem corpo, Deus Pai não é nem masculino nem feminino. Eu sei, só que acontece que simbolicamente, psicologicamente e espiritualmente, a realidade da paternidade de Deus, ligado ao pai masculino, é importantíssimo. Por quê? Porque realmente, historicamente, factualmente, o Filho de Deus que se encarnou como homem do sexo masculino, isso ninguém pode negar, tinha uma mãe do sexo feminino, a quem ele chamava de mãe, e quando ele tinha que chamar alguém de pai, ele olhava para o céu e dizia pai. Então, a realidade pai e mãe para Jesus era Deus e Maria. Então não me venham com essa conversa de dizer que a gente diz Pai Nosso, mas pode também dizer Mãe Nossa, porque Deus também é mãe. Uma ova. Deus é mãe uma ova. Uma coisa é você dizer que Deus Pai, o amor de Deus Pai tem todas as características, todas as riquezas de um amor de pai e de um amor de mãe. Isso aí é válido. Você chegar a dizer que Deus tem a riqueza de um amor de mãe. Tem, de fato tem. O amor de Deus, ele é materno também. Mas outra coisa é você colocar pelo avesso toda a espiritualidade cristã, pervertendo a economia da salvação, ou seja, a forma como que Deus fez para nos salvar, e tornando isso indiferente. Tanto faz, né? Pode chamar de mãe, pode chamar de pai. Jesus jamais chamou Deus de mãe. Porque ele tinha uma mãe. E portanto, se nós podemos chamar Deus de pai, nós podemos chamar Deus de pai por Cristo, em Cristo, com Cristo. Porque nós não somos filhos de Deus por natureza. Nós só somos filhos de Deus se estivermos inseridos nele através do batismo. Nós só somos filhos de Deus se formos membros do seu corpo. Então não tem como chamar Deus de mãe, porque Jesus jamais chamou Deus de mãe. Nós somos filhos no Filho Jesus. Está entendendo? Então, o ataque à mulher, para fazer da mulher uma adversária de Deus, é um ataque contra a Santíssima Trindade.
E é porque isso também é um ataque contra a Virgem Maria. Ou seja, o modelo de mulher que Deus apresenta para a humanidade é a Virgem Santíssima. Ela é modelo de mãe, ela é modelo de virgem, ela é modelo de filha, ela é modelo de esposa, ela é modelo de todas as vocações. Ora, quando você então pega a mãe que gerou o Filho Jesus, quando você tem ódio à Virgem Maria, né, por inimizade entre ti e a mulher, você então quer transformar, já que o demônio não conseguiu atingir, o diabo não conseguiu atingir a Virgem Maria, ele quer atingir todas as mulheres para que não sejam imagem dela. Está entendendo? E quer transformá-las em algo de satânico. Quer transformá-las em algo de tremendamente desordenado. Se Maria é mãe, vamos esterilizar todos os úteros da face da terra. Se Maria é virgem, vamos prostituir todas as mulheres da face da terra. Se Maria é esposa, vamos adulterar todas as mulheres. Está entendendo? É o ódio contra a mulher Maria. Existe uma inimizade radical entre Satanás e a Virgem Santíssima, e as mulheres estão no meio desta batalha. Então, só existe uma escolha. Ou você se decide por ser como a Virgem Maria, como a Mãe Maria, como a Esposa Maria, ou você se decide a ser essa caricatura perversa, destruída, que é o que Satanás quer fazer. Porque é que existe um ódio tão grande a tudo aquilo que é feminino e tradicional. Porque lembra, gente, não adianta. Existem coisas que são arquétipos que estão dentro de nós. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Padre. Não adianta. Gente, eu não uso só batina. Eu também de vez em quando uso o clergyman, né? Que é um resumozinho da batina, aquela camisa diferente. Mas, gente, na imaginação do povo, no arquétipo do povo, na mentalidade do povo, padre é batina, não adianta. Entende? Padre é batina. Quando você vai, quando tem uma novela, um filme que quer retratar um padre, eles põem o padre vestido de quê? De clergyman? Põe o padre de batina, porque na imaginação do povo é batina. Essas coisas não mudam na cabeça das pessoas do dia para a noite. Até mesmo essa geração que cresceu sem ver padres de batina, quando eles veem um padre de batina, quando um católico, quando um jovem católico fiel, estou falando de jovem católico, não estou falando, né, de um pagão, mas um jovem católico, quando vê um padre de batina pela primeira vez, gente, os olhos desses meninos brilham. Brilham. Você sabe o que é brilhar? No início, alguns até podem achar estranho, porque ficam na dúvida. Já que eles nunca viram padre de batina, às vezes ficam um pé atrás para antes saber se é padre mesmo. Se é padre ou se é uma ilusão de ótica, né? Se é algum cara se passando, é alguma seita esquisita, alguma coisa, né? Mas depois que eles ficam sabendo que é padre mesmo, aquilo é uma coisa que
Mexe. Porque são arquétipos. Esse negócio não sai do dia para a noite. A mesma coisa é a realidade da mulher. Quando você vai para um casamento, você quer ver a noiva. Alguém já pensou em se casar de calça comprida? Se a pessoa é muito revolucionária, ela faz isso, mas não é o arquétipo. Não é aquilo que as pessoas esperam ver. Todo mundo espera ver a noiva de saia e de véu. Por quê? Porque essa é a imagem da esposa. E é uma realidade que lembra e expressa a Virgem Maria. Entende? Por que é que existe tanta reação e tanto ódio com essa história de umas pobres meninas que querem usar saia e véu para ir à missa? Por que tanto ódio por causa de um pedaço de pano? Não é você quem diz que, mas pano é pano, pano não tem significado, não tem problema nenhum. Bom, se não tem problema nenhum, me deixa em paz, deixa eu pôr o pano na cabeça. Entende? Mas por quê? Porque é um ícone da Virgem Maria. Assim como o padre de batina é um ícone de Jesus. Jesus não usava calça comprida. Está entendendo? É essa realidade icônica da qual nós falamos quando nós estudamos a teologia do corpo. Não é? Mas então, vejam, para que é que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para entendermos que as mulheres se encontram diante de um bívio, de uma encruzilhada, que elas vão ter que decidir. Ou elas caminham para se tornar cada vez mais parecidas com a Virgem Santíssima, cada vez mais parecidas com a Mãe do Redentor, cada vez mais parecidas com a esposa, que é Maria. Ou então elas vão caminhar para a destruição satânica que está encomendada bonitinho para elas. E onde é que entra o aborto nessa história? Porque eu falei que nós iríamos falar de Satanás, feminismo, a ligação entre Satanás e feminismo radical já está clara. E aborto. Gente, desde o início Satanás quis matar Jesus. Ele é homicida desde o princípio. Por inimizade entre ti e a mulher, a sua descendência e a sua descendência. Existe um ódio de Satanás contra a descendência da mulher, Jesus. A história de Jesus já começou com a matança dos inocentes lá em Belém. A história já começou matando aqueles meninos. Existe um prazer imenso de Satanás em matar crianças no ventre das mães, e especialmente meninos do sexo masculino. Entende? Só que acontece que ele não tem o poder de matar. Satanás não tem esse poder. Ele é homicida, ele quer matar, mas ele não tem o poder de matar. Como que o senhor sabe que ele não tem o poder de matar? Ué, eu estou aqui falando mal dele, ele não me mata. Quem é homicida desde o princípio, né? Gente, quem é homicida não ameaça que vai matar. Mata! Se ele pudesse me matar, eu caía duro, seco aqui no chão, agora mesmo. Mas eu estou falando mal do desgraçado. Eu estou dizendo que essa desgraça chamada Satanás não presta. Estou aqui xingando ele não está me fazendo nada. Quer dizer que ele não tem o poder de me matar. Ele quer me matar, mas ele não tem o poder de me matar. Mas qual é o poder que ele tem? O poder que ele tem é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então ele
sussurra a mentira em seres humanos. E estes seres humanos são a arma que ele usa para nos matar. Então existe toda a mentira. Veja a mentira satânica. Eu não sou a favor do aborto, porque afinal ninguém é a favor do aborto. Mas o aborto é uma questão de saúde pública. Porque as pobres mulheres fazem o aborto mesmo assim e elas morrem. Isso chama-se mentira de Satanás. Só que esse argumento veio de fora. Veio de fundações internacionais que viram que não iam conseguir fazer com que na América Latina, onde o catolicismo é tão arraigado, que o aborto fosse legalizado facilmente. Então, o que é que eles resolveram inventar como argumento? Essa é a história da saúde pública. Né? Estava lendo no site de um desses abortistas, hoje, esses dias agora, porque 5.000 mulheres morrem por ano com aborto mal sucedido. Uai, onde é que estão essas mulheres que não estão nos números do SUS? Nos números do SUS, por quê? Qual é o argumento? O argumento é que a dondoca, né, lá que mora nos condomínios fechados e anda de helicóptero por aí, essa dondoca, se ela quiser fazer um aborto, ela tem dinheiro, ela paga o aborto, pronto, acabou. O problema é a pobre, miserável, coitada, estrupiada, que quer fazer o aborto e não tem dinheiro, e fica tomando garrafada, e chás, e métodos medievais para matar a criança e termina morrendo. Né? Bom, se essa pobre estrupiada, né, miserável, quer matar o filho dela, se ela, pobrezinha, não tem dinheiro, se ela, por acaso, estiver numa situação de morte, vida ou morte, se ela não tinha dinheiro para o aborto, se ela está na vida ou na morte, na hora do desespero, ela vai procurar o quê? O SUS, né? Não é isso? Porque a dondoca não vai para o SUS, mas a miserável vai para o SUS. Não é em nome dela que você está proclamando que o aborto tem que ser legalizado? Muito bem. Segundo os números do SUS, segundo os números da DataSUS, cerca de 80, 90 mulheres morrem por ano de aborto mal sucedido. Ora, no Brasil, por ano, morre quase 500 mil de mulheres. 500 mil de mulheres. Por várias causas. Por exemplo, mais de 3.000 mulheres morrem de subnutrição. Um número estapafúrdio de mulheres morrem de câncer. Outro número enorme morre de ataque cardíaco. Eclâmpsia, etc., sei lá o quê. Então, um número enorme de mulheres morrem por várias causas. Agora, dentre esse 500 mil de mulheres, esses nobres paladinos da defesa dos direitos femininos, dos chamados direitos reprodutivos, eu não sei o que eles chamam de direito reprodutivo, quando o que eles querem é parar de reproduzir. Entende? Mas eles criam essa coisa. Então, olha só, o aborto é uma violência contra o corpo da mulher. Ninguém é a favor do aborto. Ninguém fala da criança, né? Não é uma violência contra a criança. Porque toda mulher sai traumatizada de fazer um aborto. Mas ela quis matar o filho e não quer sair traumatizada? Quis matar o filho dela, não vai sair traumatizada? Pelo amor de Deus. Mas o senhor não pode falar assim porque as mulheres vão ficar ofendidas, elas vão ficar traumatizadas, elas vão se sentir culpadas. Mas tem que se sentir culpada mesmo. Tem que se sentir culpada de matar seu filho.
Ora, bolas. Ou é um ato administrativo? Extrair um filho é como tirar uma verruga. Entende? Mas padre, como que vai fazer? Bom, gente, outra coisa é a mulher que fez o aborto e está profundamente arrependida, então existe lugar para ela. Chama-se confessionário e misericórdia de Deus. E penitência, sim, porque é necessário fazer penitência também. Então, Deus está disposto a perdoar? Deus quer perdoar. Só que saiba o seguinte, para você se perdoar, você precisa fazer penitência também. Que não é simples assim. Eu conheço mulheres que já passaram por centenas de confissões e ainda não conseguiram superar a ferida do aborto que cometeram. Por quê? Porque, meus senhores, o negócio é esse. É uma coisa contra a natureza da mãe. Ela foi vítima do seu próprio egoísmo e de Satanás. Porque eu estou convencido de que realmente a arma que Satanás usa para matar as crianças é a mentira. Mas a ligação que existe entre Satanás e o aborto não é só teórica. Como é que uma pessoa se torna satanista? Você sabe o que é satanismo? Satanismo é uma pseudo-religião que quer cultuar o demônio. Como é que uma pessoa entra numa igreja satanista? Ela, para ser satanista, precisa ser indiferente à morte. Esse é um dos requisitos para você entrar no satanismo. Você tem que ser indiferente à morte. Sabe onde é o lugar onde se recrutam mais satanistas nos Estados Unidos? Sabe qual é o lugar onde o pessoal vai lá para pregar o satanismo, entre aspas, e convidar as pessoas para vir para a igreja de Satanás? Nos Estados Unidos? Nos abortórios, nas clínicas de aborto. Por quê? Porque médicos e enfermeiros que trabalham produzindo abortos já se tornaram tão indiferentes à morte de seres humanos, são verdadeiros carniceiros, que se tornaram tão indiferentes à morte, que são matéria-prima de primeira qualidade para entrar no satanismo. Porque na missa negra satânica se oferece um sacrifício humano. De preferência, uma criança do sexo masculino. A missa negra é isto. A missa negra, ela é a missa católica de trás para frente. Ela é rezada às avessas e na hora da consagração, no oferecimento do sacrifício, onde o Filho de Deus, na nossa missa, se oferece por amor ao Pai, o que é que eles fazem? Oferecem uma criança em sacrifício. Isso daqui, gente, não é aqui fantasia, mundo irreal. Isto existe entre nós, existe no Brasil. Tá? Existe na Europa, existe nos Estados Unidos, os países, todos os países de maioria cristã têm um número cada vez maior de satanistas, que não são milhões de pessoas, mas são sim milhares de pessoas. Não são milhões, mas são milhares aqui no Brasil. Existe sim o satanismo. Tá? E ele está sim ligado ao aborto. Por quê? Porque Satanás está convencido de quanto mais ele nos tornar indiferentes à morte, quanto mais ele fizer com que nós matemos os nossos próprios filhos, nos esterilizemos e sejamos contra a vida, mais poder ele tem. O aborto é um sacramento satânico. Está entendendo? Agora, só para deixar bem claro, eu não estou dizendo que todo mundo que advoga a liberação do aborto é satanista. Eu disse isso
Não. Eu só estou explicando teologicamente qual é a ligação entre as duas coisas. Agora, tem muito otário no meio da história, inocente e útil, ou às vezes não tão inocente assim, que é usado pelo próprio demônio para conseguir os seus fins. Está entendendo? Então, a arma que ele tem é a mentira. Ele mente e consegue colocar na cabeça das pessoas esse tipo de coisa.